Pessoal, boa tarde. Espero que todos tenham tido um bom almoço e recuperado as energias para a gente acompanhar agora o segundo tempo, né, do primeiro dia desse nosso evento. É uma jornada aí, não chega a ser uma Olimpíada, mas é um bom desafio aí para testar a resistência, né, de todos nós. Eu gostaria de convidar para compor agora a mesa que a gente batizou aqui do painel de gestão de inovação nas pequenas e médias empresas, Políticas Públicas 2, né, o segundo momento para a gente continuar discutindo políticas públicas, as várias iniciativas que advêm tanto dos governos, mas também de entidades do setor público, entidades de apoio à pesquisa, da própria universidade. E, nesse sentido, eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Jeron Klink, da Universidade Federal do ABC. Convidar também o Antônio Carlos Larubia, do SEBRAE, São Paulo. E o nosso colega aqui, que hoje vai estar com vários chapéus, como ele gosta de usar, né, o professor João Eduardo de Moraes Pinto Furtado, da Poli e da FAPESP. Bom, estamos com o time aqui a postos para iniciar, e de bate-pronto, então, eu passo a palavra ao professor Jeron, que vai desenvolver o tema Limites e Potencialidades das Universidades na Criação de Sistemas Locais de Inovação, destacando a experiência que ele vivenciou e, logicamente, tem como um caso muito interessante, que é o caso da região do Grande ABC Paulista. Por favor. Vou ficar em pé para não ficar de pescoço duro. Em primeiro lugar, queria agradecer ao João Amato, Poli, né, pelo convite e parabenizar já a segunda edição desse seminário tão inovador, né, com uma proposta tão importante para discutir esse tema da gestão tecnológica das micro e pequenas empresas. Eu tenho meia hora mais ou menos, né? 20 minutos, meia hora. Tá. Eu vou já começar com o principal foco da minha apresentação, que está dividido mais ou menos em 2 ou 3 partes. Né? Primeiro, eu vou colocar um paradoxo, né? Que é, por um lado, nós temos todo um cenário de retomada da política tecnológica industrial da década de 90, e, por outro lado, todo esse arcabouço institucional, jurídico, financeiro, não está gerando, à primeira vista, ainda a curto prazo, todos os resultados esperados. Né? É um paradoxo. Então, uma série de coisas interessantes e não está gerando os resultados esperados, está um pouco aquém daquilo que todos nós esperávamos. Então, esse é um pouco o primeiro paradoxo que eu quero trabalhar com vocês, e em seguida eu vou ilustrar isso a partir de um caso embrionário, em pleno andamento, que é a expansão, a criação da Universidade Federal do ABC e os limites e potencialidades da universidade desempenhar um papel de catalisador no sistema que eu chamaria o sistema local, regional de inovação, né? Ilustrando mais ou menos essa tese genérica, essa tese principal, com as particularidades de um estudo de caso, que é um caso bem particular, que é o ABCD Paulista. Eu estive, inclusive, 2 anos atrás, também nesse seminário, aí eu vou, na realidade, eu falei também sobre o caso do ABC, vou fazer uma espécie de atualização desse case. Então, primeiro, vamos lá. O cenário positivo que nós estamos vendo, né? Que principalmente a década de 90 foi dramático, né? Você teve todo um processo de abertura descontrolada da economia brasileira, com o recuo, certa desestruturação da política tecnológica industrial, e somente recentemente nós estamos vendo o surgimento de um cenário bem positivo, interessante, né? Eu coloquei aqui
Tenho certeza que vocês já discutiram ou vão discutir detalhadamente alguns desses aspectos, né? Mas é inegável que nós estamos presenciando uma série de elementos positivos daquilo que eu gostaria de chamar o Sistema Nacional de Inovação, né? Veja só os indicadores. Primeiro, a Lei de Inovação, que já estava sendo discutido no governo Fernando Henrique Cardoso, e agora, acho que foi em 2005, foi aprovado, regulamentado. E essa lei traz uma série de parâmetros, uma série de instrumentos interessantes no que se refere à interação universidade e empresa, né? Nós temos também a Lei do Bem, né? Primeiro, MP do Bem, que depois foi transformada em Lei do Bem, que também traz um conjunto de instrumentos fiscais, financeiros, para dimensionar, para articular essa interação indústria-universidade. Nós temos também, né, um novo ativismo dos fundos setoriais, né? Não só os fundos da FINEP, mas também essas agências setoriais que no Brasil estão lançando com cada vez mais intensidade um conjunto de editais interessantes, né, estimulando essa interação entre a indústria e o mundo de pesquisa. Nós temos novas institucionalidades, né, gostaria de chamar a atenção, inclusive, da figura da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que está com uma metodologia intersetorial, está também com essa pauta de retomar a política industrial, tecnológico, política de comércio exterior. E também, né, além desses instrumentos, eu acabei de mencionar alguns instrumentos, não são, evidentemente, todos da esfera federal, mas também vale ressaltar um ativismo também na esfera estadual e local, né? Eu coloquei aqui um exemplo no estado de São Paulo. Nós temos o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, né, que está sendo implantado em várias cidades, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, enfim, são iniciativas que é uma iniciativa que busca, na realidade, criar uma interação virtuosa entre governos locais, universidades, setor privado, em torno do tema de inovação tecnológica. E vale também ressaltar, né, a proliferação de iniciativas locais, regionais, né, regionais aqui superentendido como região metropolitana, né, os territórios locais metropolitanos. Tem uma série de iniciativas, desde incubadoras tecnológicos, parques tecnológicos, e essas iniciativas de fato estão se proliferando. Ou seja, fechando um pouco esse parênteses, temos um cenário nitidamente de uma retomada de um ativismo, né, do Estado, mas aqui eu queria ressaltar, Estado deveria ser interpretado de forma ampla, né, não é só o governo nacional, mas também a esfera estadual local, e também são iniciativas que contam com a participação intensa do setor privado e atores universitários, academia. Aí, o paradoxo, né? E aí eu já vou fazer uma provocação, evidentemente nós podemos polemizar depois. Ao meu modo de ver, os resultados ainda são tímidos, né? São, na maior das hipóteses, embrionários, né? São várias as impressões. Primeiro, o próprio perfil da indústria brasileira, ainda né, de acordo com aquele nomenclatura da OCDE, né, uma baixa utilização do insumo ciência, tecnologia e inovação na função de produção, né? A OCDE faz aquela classificação que vocês conhecem, e a economia brasileira, o tecido socioprodutivo brasileiro, evidentemente, está aquém daquilo que você esperaria do setor privado brasileiro, né? À luz de toda essa potencialidade que ele tem. Você tem uma certa, que eu gostaria de chamar uma certa fratura no próprio sistema de inovação. Os atores não dialogam com muita facilidade, né? É um diálogo truncado, né? O setor privado, com suas próprias preocupações, não despertou ainda para um mundo de ciência e tecnologia. As universidades também com uma postura, né, com poucas exceções. Estamos aqui na Poli, evidentemente, sempre existem exceções à regra, né? Mas com uma postura bastante introvertida, muita preocupação com a questão de publicações em periódicos científicos, né? Mas essas publicações, né, que foram essas publicações, a capacidade do pesquisador brasileiro
gerar publicações, não se transformou nitidamente em um conjunto de patentes e inovações tecnológicas, né? E também uma certa pulverização das iniciativas, né? Não só iniciativas da esfera federal, mas também uma certa pulverização de iniciativas locais, sem visão mais sistêmica. Ou seja, sem entrar nos detalhes, podemos evidentemente discutir depois, mas a impressão que surge, né, desse caleidoscópio de fatores é que nós estamos ainda longe daquilo que na literatura se descreve, né? Um dos autores mais conhecidos, Cassiolato, por exemplo, nós estamos ainda aquém e muito longe desse ideal de uma rede virtuosa, né, de atores que dialogam em torno da criação de um sistema de inovação. Estamos ainda longe disso no Brasil. Então, isso é o primeiro ponto que eu queria, do ponto de vista macro, né? E o caso do ABC, eu acho que se enquadra nesse pano de fundo mais geral. Então, vamos um pouco para o ABC. Como é que o ABC se dialoga com esse pano de fundo, no fundo, um pouco pessimista, né? Bom, eu não vou repetir aquilo que eu falei 2 anos atrás, seria, né, inútil, né? Inclusive, dá para ler, os anais foram publicados, né? Então, mas, rapidamente, quem não conhece muito bem o ABC, né, qual foi o impacto desse cenário que eu mencionei anteriormente, de abertura descontrolada que ocorreu na década de 90? O impacto sobre o ABC foi duplo, né? Evidentemente, o primeiro impacto foi um impacto de desestruturação do parque tecnológico, do parque industrial, desculpa. Né? Porque, evidentemente, o rebatimento desse processo de reestruturação produtivo que ocorreu a partir de meados da década de 80, né, com o colapso do nacional-desenvolvimentismo, o que aconteceu foi um impacto muito forte nas regiões metropolitanas. E, dentro das regiões metropolitanas, evidentemente, uma região com o ABC, que, de certa forma, concentrou, né, o miolo, né, do parque automotivo, parque petroquímico, né, um símbolo, e não só símbolo, mas, de fato, materialmente, concentrou uma boa parcela do parque industrial produzido durante o nacional-desenvolvimentismo. Então, isso foi um lado desse processo, um lado difícil, né? Em termos de... Aqui eu coloquei alguns elementos, né? Desestruturação da cadeia produtiva, né? Sistemistas, por exemplo, nacionais, grandes empresas foram varridos do mapa, todo um processo que Luciano Coutinho, o pessoal do Unicamp, rotula como, né, a estratégia empresarial defensiva, né, de redução de números de produtos, número de linhas, o pessoal volta ao seu core business, né, um processo para a ABC ruim, né, em termos de altíssimas taxas de desemprego, precariedade das relações de trabalho, mas, ao mesmo tempo, inegavelmente, os índices de produtividade cresceram, né. O outro lado desse processo foi um que eu chamaria, né, um elemento positivo, né? Essa crise, como não tinha muito iniciativa na esfera federal, nem na esfera estadual, aliás, uma particularidade, a esfera estadual, teoricamente, teria a incumbência de organizar estruturas institucionais para a governança metropolitana, e, com pouca exceção, né, no Brasil, não se avançou com o tema metropolitano. Então, no meio desse vácuo, né, aconteceu uma coisa interessante, né, que eu chamaria, no ABC surge, então, uma série de iniciativas de uma governança, uma nova governança regional, governança metropolitana, ou seja, surgiram um conjunto de instituições, né, consórcio, 7 prefeitos, no segundo momento também o governo do Estado participa, né, e aí se cria também a Câmara Regional do Grande ABC, uma plataforma de planejamento estratégico, se criou uma agência de desenvolvimento. Mas o que chama a atenção é que é uma estrutura flexível, né, participativa, bem pragmático, voltado para a negociação de conflitos em torno dos grandes temas do desenvolvimento do ABC, e esse foi o lado positivo da crise, né? A partir da crise, a crise foi também um ponto de partida de um processo de planejamento participativo muito interessante, né? E, de fato, se criou uma série de programas, né, em torno de geração de emprego, geração de trabalho, implantação, melhoria de macroinfraestrutura e assim por diante. Então, esse processo, esse impacto
da reestruturação sobre a região teve essas duas faces, né? Uma face ruim, né? Toda crise com suas contradições, desemprego, processo de reestruturação defensiva, mas, por outro lado, né, algo extremamente interessante, né? O ABC se transformou numa espécie de laboratório de gestão regional, gestão submetropolitana, né? Isso serviu, inclusive, de fontes de inspiração para outras experiências semelhantes que se proliferaram, que se espalharam no Brasil como um todo. Qual o balanço que nós podemos fazer desse sistema de governança? É um sistema interessante, mas insuficiente, né? Tanto o consórcio como a Câmara, a agência, uma escala muito limitada e uma estrutura que precisa ser aperfeiçoada, precisava ser profissionalizada, né? Hoje, quando a gente faz uma leitura rápida dessas iniciativas, nós percebemos que a escala é muito limitada, né? E mesmo a agência, que eu considero uma das estruturas mais inovadoras, inclusive alguma participação intensa do setor privado, né? A estrutura é de 49% do setor público, 51% das cotas da agência pertencem à sociedade civil, incluindo o setor privado. Mesmo essa estrutura inovadora da agência não tem uma carteira, né? Uma carteira de projetos muito limitada, né? Precisava ser ampliada a escala disso. No entanto, o balanço inicial que nós podemos tirar é um processo interessante, precisava ser profissionalizado e a escala dessas iniciativas precisava ser aumentada. No entanto, recentemente nós temos algo muito interessante, né, que aconteceu, a implantação da Universidade Federal do ABC, que eu queria, nesse próximo passo da minha apresentação, eu queria, então, fazer um pouco, algumas observações sobre de que forma, então, essa universidade está se inserindo nesse processo de reestruturação do ABC paulista, porque, teoricamente, a chegada de uma federal, né, estaria proporcionando um valor agregado substancial, né? Claro que tem universidades no ABC, né, como quem conhece, tem universidades semipúblicos e privados, né, no conjunto, né? Até hoje, evidentemente, essas universidades mostraram grandes problemas, grandes dificuldades, né, de se articular com um sistema produtivo. Então, a chegada de uma federal, teoricamente, estaria gerando um plus, né? Então, eu vou fazer com vocês o primeiro balanço disso, né? Eu vou fazer algumas observações preliminares, evidentemente, porque a federal foi criada em 2004 e a implantação está ocorrendo desde 2005, né? Estamos no final de setembro de 2008, então, evidentemente, é um balanço preliminar, né? Evidentemente, não é um balanço, não é uma avaliação mais profunda, não podemos ter essa ilusão. Então, rapidamente, alguns pontos dessa universidade, né? E em seguida eu vou avaliar um pouco de que forma ela está concretizando esse potencial, né, de gerar um plus, de gerar um valor agregado nesse sistema regional de inovação. Bom, primeiro, o modelo, né? O modelo é um modelo interessante, de um ciclo básico, né? É uma universidade muito na linha na Alemanha, né? Technische Hochschule, tem um enfoque tecnológico, né? Ou seja, por enquanto, nós não temos humanidades, né? Com a exceção tem algumas disciplinas mais voltadas para a parte econômica, direito, mas o BCT, o bacharelado de 3 anos, é voltado para ciência e tecnologia. Ou seja, a ideia por trás disso é que o aluno X ou Y não entra na universidade para fazer um curso específico, ele entra na universidade, né? Com isso você evita, evidentemente, evasão escolar, o aluno faz escolhas erradas nessa idade que ela tem, e também a ideia por trás disso é de proporcionar uma formação holística para o aluno, ou seja, ele vai cursando matemática, física, química, biologia, aquele tipo de conhecimento que não vira facilmente obsoleto, né? Ou seja, a ideia, muitas pessoas perguntam, 3 anos o curso básico, então é tecnólogo. Na realidade, não poderia ser diferente. A filosofia do modelo é radicalmente oposta à filosofia do tecnólogo. O tecnólogo é um especialista, né? O bacharel em ciência e tecnologia é um generalista. Então o que ele vai fazer no final desses 3 anos? Depois disso, ele tem 3 opções. Ou ele vai se especializar em uma das engenharias,
ou ele vai fazer um bacharel mais um ano em física, química, matemática ou biologia, né? Tem basicamente todas as engenharias, com exceção do civil, né? Mas tem ambiental, urbana, aeroespacial até, tem engenharia de gestão, enfim, tem 8 engenharias. Então ele pode, depois desses 3 anos, ele pode fazer mais 2 anos de engenharia para se formar na universidade. Ele pode ir para mestrado ou doutorado, tem já 5, 6 cursos aprovados pela CAPES, né? E também ele pode ir diretamente, uma terceira ou quarta opção, ele pode ir diretamente para o mercado, né? A ideia por trás, então, é que o mercado vai aperfeiçoando, né, a formação dele. Então, essas são as opções. Então, é um modelo interessante em termos de proporcionar um pouco a escolha para o aluno numa fase mais tarde, né? Outra característica é eliminar a cultura departamental, né? A ideia, nós temos 3 centros, a ideia desse centro é de estimular a pesquisa interdepartamental, interdisciplinar, e essa é um pouco a filosofia por trás do modelo. De que forma a gente está, como é que a gente está no processo de implantação? Bom, o curso de graduação já está andando com mais ou menos 1.500 alunos, um pouco mais. O vestibular está aberto agora para mais 1.500 alunos. Temos os cursos de pós-graduação, como eu já falei, em andamento. E a estrutura física também está a pleno vapor, né? O processo de implantação do primeiro campus em Santo André. O primeiro prédio foi inaugurado semana passada pelo presidente. E também a estrutura do campus, a estrutura da universidade vai ser multicamp, ou seja, em São Bernardo o MEC já liberou os recursos para a implantação do segundo campus em São Bernardo. Então, esse é um pouco, né, um processo em andamento. E agora eu vou passar, eu tenho mais ou menos 15 minutos, né, eu vou para um pouco para essa parte de que forma, né? Então, essa universidade que tem uma pretensão de ser uma universidade inovadora, né? De que forma ela consegue interagir com o tecido socioprodutivo, né? Com o setor privado, com o ambiente territorial, à luz de toda essa discussão, né? Sobre sistemas regionais, sistemas locais de inovação, essa ideia, né, que surge com bastante ênfase na literatura, que você tem, além das dimensões nacionais do sistema de inovação, você teria, então, uma potencialidade muito grande, né, a partir da presença de uma federal, seria uma potencialidade muito grande de você desencadear um ciclo virtuoso, territorializado, né, de desenvolvimento local, desenvolvimento regional, a partir da articulação entre a universidade e setor privado. Bom, eu já vou entregar a conclusão preliminar, que é o seguinte: não é tão fácil assim. Claro, nós estamos numa fase muito inicial, né? Depois de 3 anos, não dá para fazer um balanço inicial. No entanto, né, os elementos, né, estruturais são mais complicados que nós pensávamos, né? Eu vou colocar 2 dimensões, né, dessa análise do limite de potencialidade de criar sistemas locais de inovação a partir da universidade. Eu vou colocar 2 dimensões para vocês, para ilustrar um pouco o meu, digamos assim, realismo ou pessimismo, enfim. É uma dimensão mais macro, sistêmica, que talvez se aplique para outras regiões do Brasil, e uma dimensão mais micro, dentro da UFABC. Como é que isso está andando no cotidiano da cozinha, né? Então, primeiro com a dimensão macro, institucional. Bom, primeira dificuldade, nós temos, nessa nossa universidade, nós temos regime de dedicação exclusiva, que na prática desempenha um papel de obstáculo, né? Porque como é que funciona, né? Para qualquer interação tem um trâmite relativamente complicado, né? De o conselho universitário aprovar chamadas atividades esporádicas, né? A regra da universidade é regime de dedicação exclusiva para todos os professores, ou seja, aqueles 150 professores, doutores que nós temos hoje em dia, e já estamos contratando inclusive novos professores para dar conta desses alunos que estão entrando. Eles estão sendo contratados explicitamente com regra em regime de dedicação exclusiva. Ou seja,
qualquer parceria que você faz com o setor privado, que não é core business, ou seja, ensino e pesquisa, você tem que ser aprovado pelo conselho. Né? Isso, como é que funciona isso na prática? É bastante demorado, é um processo muito demorado. E o ritmo do setor privado, como vocês provavelmente sabem, o ritmo do setor privado é outro. Né? Ainda mais o setor privado que faz planejamento estratégico, tem um timing específico acerca dessa relação com a universidade. Então, o primeiro problema cultural. Né? Problema cultural, o ritmo do timing da universidade e o timing do setor privado. Que, na realidade, é uma contradição interna, inclusive, que o espírito dessa legislação nova que nós temos hoje no Brasil, que é algo extremamente promissor, essa lei de inovação, a lei do bem, essa legislação não saiu do papel, com poucas exceções. Essa legislação, na realidade, não corresponde com aquilo que eu mencionei, né, um pouco assim, tipicamente o ABC, né? A legislação não corresponde com a cultura no chão da fábrica, na prática, na cultura interna da universidade, essa legislação nova, inovadora, não se encaixa na cultura operacional da universidade. E o exemplo, claro, disso, né, a discussão complicada sobre as fundações, né, fundações de apoio. Né, por exemplo, a lei de inovação explicitamente menciona as fundações como elemento para operar alguns desses mecanismos de parcerias entre o setor público, o setor privado e a universidade. Dentro da cultura universitária, ao menos na UFABC, isso não deve ser tão diferente em outras universidades, tem uma polêmica muito grande em torno dessas fundações. Né? Nem falando que o Tribunal de Contas está em cima dessas fundações. Né? Ou seja, no nosso caso, nós temos duas grandes polêmicas. Primeiro, as pessoas a vertente que alega, não, por que precisamos de uma fundação? A fundação é um portal, uma trampolina para práticas heterodoxas. Então, é uma vertente que é contra qualquer fundação. E uma segunda vertente, não é a fundação em si, mas o modelo de fundação. Acabar com essa relação, digamos assim, incestuosa entre os dirigentes universitários, por um lado, e os dirigentes executivos da Fundação de Apoio. Ou seja, a segunda vertente é mais pragmática, né? Quer discutir o modelo da fundação. E, evidentemente, há uma tendência no Brasil, vocês devem estar acompanhando, de uma separação mais nítida entre os dirigentes universitários, por um lado, e os dirigentes da Fundação de Apoio. E também me parece, porque o processo é muito lento, né? Como qualquer discussão democrática, isso demora, né? Exige negociação de conflitos, e isso, de novo, é um ritmo lento, mas tudo leva a crer que nós vamos encaminhar na UFABC também para uma fundação mais profissionalizada, mais separado do grupo de dirigentes da universidade. Né? E um último ponto, né, só para ilustrar algumas polêmicas, na realidade, como é que a extensão, né, porque essas novas parcerias previstas pela Lei de Inovação, o PDP, os novos editais, como é que, na realidade, isso pressupõe um papel muito importante para a área de extensão. Né? Na realidade, é uma combinação entre extensão e pesquisa, que nas nossas universidades, também na universidade que nós estamos construindo, essa parceria ainda não surge com tanta facilidade. Inclusive, trabalho em extensão, muitas vezes, é olhado como considerado o patinho feio dentro da universidade. Então, resumindo, tem uma série de obstáculos, né, deficiências sistêmicas, macrosistêmicas, que cercam essa criação desse sistema regional local de inovação. Aí nós vamos para a parte mais micro. Como é que dentro da universidade, de vocês, a Federal do ABC, como é que vocês estão trabalhando isso? Bom, eu vou dar alguns exemplos de discussões concretas que estão ocorrendo. Primeiro, a operacionalização de parcerias tecnológicas pressupõe que você tem inclusive a lei de inovação, salvo engano meu, menciona explicitamente isso, pressupõe que você tem um núcleo de inovação. O núcleo de inovação, o que ele é? Ele, na realidade, é uma estrutura, uma unidade gestora da lei de inovação. Ou seja, é a unidade que gerencia os contratos que você tem, os contratos ou convênios que você tem com o setor privado. Ou seja, aí eu coloquei a brincadeira, o problema da ovo e galinha. Como a nossa universidade ainda está com a escala muito limitada,
a criação de uma estrutura dessa pressupõe, então, custeio adicional, sem ter ainda perspectiva de retorno intangível, tangível, né, financeiro ou intelectual dessa criação, né? Ou seja, ovo galinha. O que você faz primeiro, né? Tem pessoas que alegam, nós não vamos criar isso porque não necessitamos isso à luz da ausência desse tipo de contrato, à luz da ausência dessa interface. E tem uma vertente que que coloca propostas mais usadas na mesa, do tipo, vamos criar um coordenador para a parte de patentes, coordenador para a interface, coordenador de planejamento estratégico, e vamos criar isso, vamos criar, portanto, um custeio, e a partir desse custeio nós vamos desencadear uma série de resultados acadêmicos e concretos também em torno da interação com o setor privado. Então, esse núcleo de inovação não foi criado. Resumindo a história, esse processo vai e volta, mas, por enquanto, uma das coisas que surge, né, nesse impasse é que o setor privado sabe muito pouco dessa nova estrutura de inovação, né? Lei de Inovação, MP do PEN. No ano passado, por exemplo, nós organizamos um seminário em parceria com o pessoal da ABDI. Mesmo a grande indústria no ABC, surpreendentemente, polo petroquímico, indústria automotiva, o próprio pessoal da TIM, não sabe, né? O pessoal da TIM, por exemplo, ainda está com lei de informática na cabeça, totalmente ultrapassado, enfim. E também a universidade, os professores acham que essa lei de inovação, o que é? É o primeiro passo para a privatização da universidade, tem muito desconfiança em relação a esses novos instrumentos, né? Ou seja, aquilo que eu coloquei, existe uma demanda reprimida para brokers. O que é broker? É o intermediário profissional, ou seja, esse núcleo de inovação, mesmo numa universidade supostamente sem viés, nova, com cultura nova, esse núcleo de inovação vai sair muito dificilmente sem intermediador profissional, que é o broker, né? O que é o broker? Intermediador profissional é o cara que fala a linguagem, que fala a língua do professor acadêmico, ele sabe daquilo que o engenheiro está falando, mas, simultaneamente, ele tem uma linguagem mais operacional, ele consegue fazer o diálogo com o setor privado, ou seja, o broker é exatamente essa figura, emblemático, ele faz a ponte entre as preocupações do setor privado, em termos da necessidade de desenvolver a capacidade endógena de inovação tecnológica, por um lado, mas também ele consegue traduzir isso em tarefas de pesquisa, de publicações acadêmicas. Essa figura que não existe, essa figura provavelmente é um professor universitário, não sei, não necessariamente o professor universitário concursado tem vantagem competitiva nesse métier. É uma interrogação que eu faria, né? É uma demanda reprimida. Nós precisamos de brokers, né, para, inclusive, mapear a demanda em termos da universidade, mas a demanda para o país, né, porque nós já estamos careca de saber que o Brasil, em termos de patentes, em termos de inovação tecnológica, o Brasil está muito aquém dos nossos concorrentes, né? Nós já estamos careca de saber disso. Apesar, né, da qualidade excelente dos programas de pós-graduação no Brasil. Essas publicações não se conectam com a cadeia produtiva. Esse é o problema. Enquanto isso, né, você tem essa fratura, você tem uma ausência de intermediadores profissionais, enquanto isso o setor privado faz business as usual, ou seja, continua, no ABC, por exemplo, nós estamos crescendo, todo mundo está num clima de euforia no ABC, né? A imprensa não deixa de notar quase diariamente que o ABC está batendo recorde, né? Como se isso fosse uma surpresa. Na realidade, é uma velha história, né? A macroeconomia se recupera, o ABC se recupera mais que proporcionalmente, né? E o inverso também é verdade. É só esperar o próximo ciclo, a macroeconomia cai, o ABC cai mais que proporcionalmente em função do efeito multiplicador que vocês conhecem. Ou seja, não é necessário, não é verdade que a recuperação do ABC mostra que a capacidade endógena, sistêmica da economia regional do ABC está garantida, ao contrário, né? Inclusive, tem vários cases, né? É muito difícil tentamos já envolver vários momentos, agora está
começando, de fato, uma parceria com algumas dessas empresas, a TIM, o polo petroquímico, mas é um parto, né? É uma negociação de quase 2 anos para envolver os caras na mesa de negociação em torno de um projeto concreto, porque a língua, né? As preocupações são muito concretas, enquanto a universidade está com uma linguagem mais abstrata. Então, é de fato um parto nessa cultura macro e micro, é um parto você estabelecer esse tipo de diálogo. Bom, esse tem sido uma fala extremamente, não quero aqui induzir um subsídio coletivo aqui. Evidentemente, há esperança, né? Há luz no final do túnel. Por exemplo, eu coloquei, né, para encerrar, alguns elementos de what to do, né? O que fazer. Eu acho que, de fato, a análise que eu trago para vocês de um caso muito concreto é uma análise muito embrionária, porque o processo acabou de começar. No entanto, eu queria ressaltar para vocês que mesmo numa universidade nova, recém-criada, inovadora, com uma missão de vanguarda, essa universidade corre um risco muito grande de cair na mesma armadilha que existe nas demais universidades públicas brasileiras. Esse é um pouco o meu recado, né? No entanto, não há nada para fazer? Claro que há coisa para fazer. Primeiro, reduzir a assimetria de informações. Tanto para as pessoas que são contra qualquer coisa com o setor privado, eu acho que você tem que explicar, é uma missão explicar que parcerias entre universidades e setor público podem gerar riqueza, não só, mas podem gerar bens públicos para o país, em termos de pesquisa inovadora, patentes e coisas de gênero. Para as pessoas que são a favor dessa parceria stricto sensu, também tem que reduzir as assimetrias, porque o setor privado, por exemplo, está quase sem conhecimento. E não estou falando de micro e pequeno empresário, estou falando da grande indústria, da grande indústria. Também a grande indústria não está sabendo, né, o que existe na praça em termos de instrumentos novos. Eu acho que tem um papel muito importante da esfera federal estadual, induzir experiências, aquilo que os norte-americanos falam, né, de carrot and stick, né, incentivar, desincentivar, ou seja, induzir processos de aprendizagem com esses novos instrumentos. Simplesmente fazer, errar, aprender, acertar, avançar. Esse tipo de experiência concreta é muito importante. Eu acho que, inclusive, né, isso já é uma opinião pessoal, eu acho que nós deveríamos começar a discutir também figuras alternativas de um regime de dedicação exclusiva, né? A legislação é extremamente rígida no Brasil, essa ideia de que você garante qualidade somente a partir de professor em tempo de dedicação exclusiva é uma ideia equivocada ao meu modo de ver. Veja bem, não quero transmitir nenhum mau entendimento, não sou a favor daquele outro extremo, da universidade privada, onde o professor bate cartão e ele não está preocupado com a pesquisa. Existe, ao meu modo de ver, aquele que eu gostaria de chamar universidade pública não estatal, ou seja, aquela universidade que você tem um professor, que isso é bastante comum nas universidades norte-americanas, né, como você sabe, que você tem um pesquisador que tem trânsito em vários circuitos, o circuito governamental, políticas públicas, o circuito do setor privado, mas ele faz a pesquisa dele. Não há nenhuma contradição entre o cara não estar em regime de dedicação exclusiva, mas o cara produzir, né, em termos de pesquisa pura e pesquisa aplicada, ou seja, está na hora de a gente, além desses novos instrumentos que existem, também fazer a discussão sistêmica acerca da questão de que universidade pública, afinal dos contos, nós queremos, aquele que eu chamaria por uma universidade pública não estatal, ou seja, com laços sistêmicos com a sociedade civil e também o setor privado, sem cair naquelas distorções que a gente lê quase todo dia acerca das fundações. Eu estou a par dessa situação, evidentemente. Trata de fazer um salto de qualidade a partir da universidade pública que nós temos. É isso que eu queria transmitir em poucas palavras para vocês e aberto, evidentemente, para um debate. Muito obrigado. Como a gente adotou mesmo o critério na parte da manhã de deixar o debate para o final, né, do módulo, eu estou sugerindo algo um pouco mais além, que a gente tem esse módulo, façamos uma parada para um café, né, como na programação aí prevê por volta
já vamos atrasar um pouco, por volta de umas 15h30. Depois voltamos para discutir a questão da inovação a partir da colocação da agência da USP Inovação, com o professor Massambani, também com a apresentação do Mauro Catarino, do INPI, e aí façamos um debate no final do painel. Tudo bem? Então, eu gostaria de passar a palavra ao Antônio Carlos Larubia, que vai nos transmitir aqui o resultado de algumas pesquisas interessantes do ponto de vista do assunto inovação nas micro e pequenas empresas, desenvolvidas pelo SEBRAE, e são dados bem recentes, né, saindo do forno. Por favor, Larubia. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas informações. A gente vai estar falando aqui de duas pesquisas que nós realizamos durante o ano passado, lá no SEBRAE, e que a gente publicou recentemente, né? E são duas pesquisas que a gente, porque elas estão muito coligadas, nós resolvemos apresentar de forma conjunta. A primeira pesquisa é uma pesquisa de inovação e a segunda pesquisa é uma pesquisa, a primeira pesquisa é sobre competitividade, e a gente desenvolveu essa pesquisa porque o SEBRAE começou a trabalhar no prêmio Superação Empresarial. E a gente queria conhecer em que realidade as pequenas empresas poderiam se inserir nesse prêmio. E a segunda pesquisa, a pesquisa de inovação, é fruto do nosso trabalho na Unidade de Inovação e Acesso à Tecnologia, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho de extensão tecnológica, levando o conhecimento da universidade, do centro de pesquisa, das escolas técnicas, para a pequena empresa. O ano passado a gente atendeu mais de 40 mil pequenas empresas, investimos alguma coisa em torno de 20 milhões de reais nesse trabalho, e a gente queria saber como que a pequena empresa entende essa questão da inovação. Se a gente for pegar dados da Pintec ou mesmo da PAEP, a gente percebe que a pequena empresa é desprezada, metodologicamente não se consegue chegar na pequena empresa. Então, a gente fez uma abordagem específica para a pequena empresa. Bom, então vamos começar a falar sobre competitividade. Então, como eu disse, a gente está trabalhando essa questão da competitividade baseada no modelo da Fundação Nacional de Qualidade, tá? São um conjunto de critérios, tá, que compõem liderança, clientes, estratégias, pessoas, processos, resultados, e esses critérios alocados permitem um diagnóstico da pequena empresa. Então, isso daí tem um prêmio, o Superação Empresarial, um prêmio patrocinado pelo SEBRAE São Paulo, ou pelo sistema SEBRAE, mas a gente queria conhecer como que as empresas se colocam perante essas demandas. Então, a gente começou alguns questionamentos. Então, por exemplo, quando a gente questiona a questão de liderança, a gente percebe que isso é um ponto-chave no desempenho empresarial. E a gente percebe que 83% das pequenas empresas não tiveram gente participando de nenhum tipo de treinamento. 52% das pequenas empresas que têm empregados não compartilham informação, não mudou a transparência. 83% das empresas não participam de treinamento e 52% das empresas que têm empregado não compartilham informações estratégicas com seus empregados. 83% também não tem a definição de visão e missão. Quer dizer, isso é uma questão crítica para a liderança de uma empresa. Com relação a estratégias e planos, as empresas, 43% não estabelecem planos de metas. E 38% têm um plano, mas não tem um plano como atingir os seus objetivos. Com relação à sociedade, as empresas, 61%, não adotam nenhum modelo, nenhum processo para conter o consumo de energia ou de água.
48% não sabem qual é o impacto da sua atividade no meio ambiente. E 21% sabe do impacto, mas não faz nada para resolver ou para tentar minimizar esse impacto. As empresas não têm o hábito de realizar ações sociais espontâneas e não estimulam os seus empregados também a fazer esse tipo de coisa. Com relação na pesquisa de competitividade, nós fizemos uma pergunta específica sobre inovação, se as empresas introduziram melhorias ou inovação. E esse número deu 45% das empresas não introduziram nenhum tipo de novidade ou inovação nos seus processos. Na pesquisa de inovação, a gente vai confrontar esse número e a gente vai ver que a pesquisa está no caminho certo. Das empresas que têm computador, eles têm o computador, mas não utilizam o computador para atividade administrativa, de gestão ou de controle. E, pasmem, 36% das empresas declaram que não acompanham a evolução do mercado onde atuam. Né? É uma informação básica, mas as pequenas empresas não conseguem, na média, essa pesquisa é uma pesquisa que foi realizada com 450 empresas, demonstrando o universo das pequenas empresas no estado de São Paulo. Essas empresas, das empresas que têm empregados, 77% delas não realizou nenhum treinamento com esses empregados. Com relação aos clientes, elas não têm, 83% não têm estratégia para segmentação dos clientes, não tem nenhum instrumento para, 71% não procura saber a satisfação do seu cliente, apenas 25% delas adotam sugestões de clientes, 72% não tem sistemas específicos para reclamação do cliente, para entender a reclamação do cliente, e com relação aos seus processos e resultados, 25% não acompanham o fluxo de caixa. E o resultado disso é que a produtividade teve uma queda de 2% no último ano. Essa foi o panorama da pesquisa de competitividade da pequena empresa. Se a gente começar a falar na pesquisa de inovação, a coisa fica um pouquinho melhor para a gente. Vocês se lembram que na pesquisa de competitividade a gente chegou que 43% das empresas, 45% declarou que não introduziam nenhuma novidade. Quando a gente fez essa pesquisa, essa pergunta numa outra pesquisa, com uma amostra semelhante, também de 450 empresas, a gente obteve esse resultado, que 47% declara que raramente introduz algum tipo de inovação ou de melhoria no seu processo produtivo. O lado bom da história é que 53% diz que realiza algum tipo de inovação com alguma frequência. Muita gente diz, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Das empresas que introduziram algum tipo de inovação, 14% introduziram inovação em novos produtos e processos. Mas quando a gente está falando de inovação para a pequena empresa, a gente trabalhou nesse questionário com um conceito bastante amplo de inovação. Né? Então, que tipo de produto ou processo que está sendo introduzido e que está sendo considerado como inovação? Por exemplo, uma banca de jornal e revistas adotar um processo de recarga de bilhete único. Isso é uma inovação para essa empresa, porque ela trouxe resultado, foi uma novidade, que trouxe um resultado econômico na gestão dessa empresa. Um produto, um novo processo que foi introduzido por uma papelaria foi comprar uma máquina para recarga de cartucho de impressora. Isso traz um impacto no resultado dessa empresa significativo. Essa empresa passa a ter um desempenho muito melhor. E essa questão ela foi feita, foi uma pergunta explícita, né? Que tipo, qual foi a gente perguntou com que frequência a sua empresa realiza inovação
E, em seguida, explique o aperfeiçoamento, inovação, ou melhoria, ou atividade mais importante que foi implantada na sua empresa. E eles declaram esse tipo de coisa para a gente. Aí depois nós fizemos um outro questionamento e perguntamos especificamente, uma série de questionamentos, se nos últimos 12 meses a sua empresa introduziu algum tipo de um novo produto ou serviço. 28% declararam que sim. A sua empresa introduziu algum novo produto ou processo ou método de fabricação. 22% declararam que sim. E perguntamos se a sua empresa conquistou algum mercado, algum novo mercado. 15% das empresas declararam que sim. Então, a gente tem alguns exemplos aí, né? Então, por exemplo, na questão de novos produtos e serviços, 6% dessas empresas que introduziram declaram que foram produtos alimentícios, novos equipamentos, insumos, novos produtos de confecção, e assim vai, diversos tipos de novos produtos ou processos que foram introduzidos, produtos ou serviços que foram introduzidos. Na relação de processos, né, informatização, novas ações de marketing, novas máquinas e equipamentos, novas tecnologias, por exemplo, o carro a álcool é considerado pelas pequenas empresas como uma inovação, como uma melhoria no processo. E novos mercados. 15% das empresas tiveram em mercados que não atuavam através de novos produtos ou serviços, outras passaram a vender em outras cidades, e assim sucessivamente. Um negócio bastante interessante é como é que essas pequenas empresas chegaram a esse processo de inovação. As que inovaram em produto e serviço, o fator principal de inovação é a sugestão do cliente ou desenvolvimento próprio. Quando a gente está falando de processos, novos processos e novos métodos, os principais continuam, só que eles invertem de posição, né? Desenvolvimento próprio e sugestão de clientes. E na questão de novos mercados, aí sim, a sugestão de cliente assume e tem uma grande variedade de métodos ou de insumos para se chegar nessa inovação. Participação de feiras, adaptação de mercado, contratou consultor, até a filha que entra, que começa a trabalhar na empresa. Tem um dado que é bastante interessante para a gente estar discutindo, quanto que se investe para fazer a inovação da pequena empresa. Quando a gente pega os dados, os recursos que a gente tem disponíveis, as linhas que nós temos para apoiar a inovação, a gente tem linhas que apoiam o PIB da FAPESP, ele começa com R$100 mil, R$125 mil. E se a gente for pegar quanto que essas empresas que desenvolveram novos produtos e serviços, a média que elas gastaram foi R$27 mil. Mas a média não é um dado interessante para a gente considerar, porque tem gente que gastou muita grana, então a média vai lá para cima. Então nós procuramos pegar a mediana disso daí. E a mediana desse investimento foi R$2 mil. Ou seja, 31% gastou até R$1.000 e mais 25% gastou até R$2 mil. Então, a mediana está em R$2 mil para fazer isso daí, para começar para lançar um novo produto ou um novo serviço no mercado. Para desenvolver um novo método, um novo processo ou um novo método, a mediana também ficou em torno de R$2 mil, enquanto a média está em torno de R$7.800. Tá? E o tempo de maturação desse novo processo, desenvolvimento desse novo processo de novo método, foi em torno de 4 meses. Para conquistar um novo mercado, aí a coisa fica um pouco mais cara, né? A média para conquistar um novo mercado é em torno de R$50 mil, R$47.397. Mas a mediana para conquistar esse novo mercado R$6 mil. Então, a gente percebe que o impacto dessas inovações, o custo que elas têm,
com pouco recurso, as empresas podem mudar significativamente o seu patamar de atuação. Quem que identifica as oportunidades de inovação na sua empresa? 90% dos casos é o sócio proprietário, é o dono da empresa que identifica. Em alguns casos, 9% tem outros funcionários, o gerente geral. Em alguns casos, eles respondem que ninguém. Né? O responsável técnico. E o interessante é que apenas 9% das empresas estabelecem algum tipo de premiação para aquele funcionário que desenvolve, que dá uma sugestão, que permite identificar novas oportunidades. Aí a gente perguntou também o que você precisa para se tornar mais competitivo. Né? Apoio financeiro, não dá para ler o financeiro ali, mas é apoio financeiro. 26% declara que quer apoio financeiro. 13% declara que precisa de cursos, palestras ou consultoria. Aí vai o de sempre, né? Impostos menores, 8%, infraestrutura, 6%, divulgação, 5%, mão de obra qualificada, 4%, mais empatado com mais clientes, também 4%, apoio de fornecedores, custos menores, etc. E alguns dizem que não precisam de nenhum apoio. 22% dizem que não precisam de nenhum apoio. E qual foi o resultado desse trabalho? Para aquelas empresas que desenvolveram novos produtos e processos, a gente perguntou se o produto estava no mercado. 96% declarou que sim, que o produto já estava no mercado. Aonde que é esse mercado? 59% é o bairro. Lembre-se que nós estamos falando de micro e pequenas empresas. São para as indústrias, a gente está falando de empresas de 1 a 99 funcionários. Para comércio e serviços, de 1 até 49 funcionários. Então, 59% diz que está no bairro, 28% diz que está no município, 25% no estado, 10% em outros estados e menos de 1% conseguiram exportar esse novo produto ou serviço. E a reação do mercado? 39% declara que a reação do mercado foi ótima, 45% que a reação do mercado foi boa, 16% acha que foi regular, 1% ruim e ninguém achou que o novo produto teve uma recepção péssima no mercado. Com relação aos novos métodos e processos, 74% declara aumento de produtividade, 49% declara aumento de receita, 35% declara redução de custo, 19% substituíram insumos, 17% reduziram o impacto da atividade no meio ambiente, e aí teve outros resultados, maior número de clientes. E eu chamo a atenção é que esses resultados foram obtidos com uma mediana de R$2.000. O investimento de R$2.000 trouxe esse impacto para as pequenas empresas. Eu queria mostrar para vocês, de novo, esse primeiro gráfico que a gente mostrou aqui. Então, o que a gente tem? Tem as 47% que inovam raramente, que a gente está chamando de não inovadora. Os 53% que estão do lado de cá, a gente está chamando de inovadora. E esses 14% que declaram que inovam sempre, nós estamos chamando de muito inovadoras. Então, vamos ver como é que se comporta essas empresas com relação a alguns dados interessantes que a gente pegou. Então, vamos começar com as não inovadoras. Das empresas que se declaram não inovadoras, apenas 27% delas declararam que no último ano tiveram um aumento de produção, 23% declararam que tiveram um aumento no faturamento total, 20% declararam que tiveram um aumento de produtividade por empregado e 12% declararam um aumento do número total de funcionários. Se a gente pegar as empresas inovadoras, que são aqueles 53%, a gente tem o seguinte dado. Apareceu aqui agora.
Enquanto das não inovadoras, apenas 27% declaravam aumento de produção, nas inovadoras, 52% declaravam aumento de produção. 46% declaravam aumento do faturamento total. 39% declaravam aumento da produtividade por empregado e 24% declaravam aumento do número total de empregados. E se a gente for pegar as que a gente está chamando de muito inovadoras, que são aqueles 14% que inovam sempre, a gente tem esse dado. Das empresas que se declararam muito inovadoras, 62% declararam que tiveram um aumento no volume de produção, 49% declararam que tiveram um aumento do faturamento total, 46% declararam um aumento da produtividade por empregado e 22% declararam que aumentaram o número de funcionários. Mas isso é até compreensível, porque se ele aumentou a produtividade, ele não precisa estar aumentando o número de funcionários. Essa pesquisa ela foi conduzida, essas duas pesquisas elas foram conduzidas em 2 períodos diferentes pela equipe do Observatório da Pequena Empresa do Sebrae São Paulo. A pesquisa de competitividade ela foi conduzida entre 22 de fevereiro e 16 de março do ano passado. A de inovação foi conduzida entre 8 e 22 de agosto do ano passado. A gente considerou indústrias de 1 até 99 funcionários e empresas de comércio e serviços de 1 até 49 funcionários. A amostra de 450 empresas foi dividida igualmente, 150 para cada, 150 indústrias, 150 comércio, 150 serviços, mas houve uma ponderação para poder adequar esses pesos à realidade do Estado de São Paulo, que tem mais comércio e mais comércio e serviço do que indústria. E a margem de erro dessa pesquisa a priori, de 4,6%, para um intervalo de confiança de 95%. Okay? É isso que a contribuição que a gente gostaria de estar trazendo aqui para essa discussão. E, professor, eu lamento, mas eu não vou poder ficar, eu tenho que estar saindo daqui no máximo umas 4 e pouquinho, não vou poder ficar até para discutir. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu me coloco à disposição posteriormente. Ok? Tá bom. Obrigado. Bom, eu acho que a gente poderia passar, então, de bate-pronto a palavra ao professor João Furtado, que vai nos contar um pouquinho da experiência que ele vem tendo, em particular, experiência essa relativa aos programas de apoio às pequenas e médias empresas que foram gestadas no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da FAPESP. Né? Eu acredito que, em particular, o programa PIP, né? O Programa de Apoio à Inovação às Pequenas Empresas. Então, professor, por favor. Vai usar alguma coisa? Não. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite para partilhar esta mesa com 2 colegas que falaram sobre temas complementares à abordagem que eu vou fazer aqui. Fiquei extremamente tentado mesmo a começar o debate antes do debate, né? Vou conter esse meu espírito rebelde, vou tentar conter meu espírito rebelde, não garanto, né? Mas eu vou tentar. E vou tentar guardar o debate para chegar no debate, né? Só para anunciar, dando oportunidade a vocês de depois provocarem, eu tenho 2 observações. A primeira observação é que
muitos de nós vimos nascer a ideia e o primeiro gráfico que mostrava o crescimento da produção científica brasileira e o não crescimento da produção de patentes brasileira. Muitos de nós vimos nascer esse gráfico, muitos de nós vimos a primeira publicação que usou essa comparação e talvez a gente deva ter algum arrependimento de ter deixado esse primeiro gráfico, que tinha uma determinada interpretação, ter tomado o rumo que tomou depois. A primeira vez que isso foi apresentado, ele foi apresentado com a seguinte conotação. Estamos num ambiente acadêmico, mas a Universidade Brasileira estava acuada, cobrada pelo seu desempenho, considerado por alguns deficiente, e aquele gráfico procurava mostrar que naquilo que é fundamental na missão da universidade, ela estava fazendo. Ela estava formando pessoas e formando pessoas aptas a produzirem ciência. O Brasil é de 1,5%, 2% da ciência mundial. Somos um produtor modesto de ciência, mas a pergunta era, as pessoas que nós estamos formando estão aptas a ler e a utilizar os outros 98, 98,5%, 99% da ciência que nós não produzimos, mas que pode ser necessária para a nossa própria ciência e para o nosso desenvolvimento? Então, aquele primeiro gráfico não pretendia mostrar que a universidade produz poucas patentes, porque não é missão da universidade produzir patentes. A universidade não pode ser cobrada por uma missão que não é a sua. Aliás, no momento em que nós introjetamos na universidade esse objetivo, não apenas nós estamos subvertendo tudo, como nós estamos criando uma artificialidade terrível. Porque a universidade sabe avaliar artigos, não sabe avaliar patentes. A maior parte das universidades do mundo que consideram patente um objetivo importante, criam artificialmente patentes que nunca resultam em produtos. Gastamos energia, tempo, dinheiro à toa. O objetivo da universidade não deve ser o de produzir patentes. Naquele primeiro gráfico, a pergunta era: por que, se nós produzimos boa ciência, as empresas não capturam essa boa ciência como tecnologia capaz de gerar patentes das empresas, que é o lugar onde se faz tecnologia e patente, não é na universidade. Então, esse é o meu primeiro comentário. O segundo comentário que eu queria fazer eu fico quase tentado a começar com uma provocação de dizer o seguinte, que eu trabalhei na FINEP, eu trabalhei no BNDES e eu trabalho na FAPESP. Quando eu vejo o gráfico do La Rubia, dizendo que com investimento de R$2.000, as empresas aumentam, vou arredondar os números, no dobro, o faturamento, a produtividade, etc. Com relação àquelas que não investem, os números eram esses mais ou menos, 27,54, 23,46. Então, as que investem R$2.000 têm o dobro de resultado de aumento de faturamento, etc., das demais. E eu fico me perguntando o seguinte, se com tão pouco se produz tanto, por que nós estamos tão mal? Então, eu já trabalhei no BNDES, eu já trabalhei na FINEP, hoje trabalho na FAPESP. Eu quase posso dizer que eu sou um colecionador de fracassos, né? Porque eu trabalhei em 3 instituições
que são, de alguma forma, eu não estou dizendo que eu sou responsável pelo fracasso, né? Não foi isso. Depois do fracasso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu sou cúmplice, parceiro, sócio de todos esses fracassos, porque eu trabalhei em 3 instituições que são importantes para o desenvolvimento brasileiro e nenhum de nós que está nesta sala pode considerar-se satisfeito com o desenvolvimento brasileiro. Eu podia pegar o Mauro também e falar para ele está satisfeito com o desempenho do INPI? Então, se com R$2.000 se faz tanto, por que fazemos tão pouco? Só para ir adiantando as reflexões do debate, não é? Eu vou falar um pouquinho sobre a FAPESP e sobre os programas de inovação da FAPESP. Eu não estou hoje particularmente inspirado, não, tá? Minha cabeça está um pouco perturbada, né? Mas eu queria começar com essas reflexões, só para a gente, né, ver se o conformismo é muito chato, né? Os programas de inovação da FAPESP foram criados para introjetar na pequena e média empresa um núcleo de desenvolvimento tecnológico e inovação. Eles não foram criados para gerar inovações meramente. Eles foram criados, o programa foi criado para colocar dentro da pequena empresa um núcleo capaz de permanentemente gerar inovações. Se você fizer uma avaliação, como a FAPESP fez recentemente, eu não vou atormentar vocês com os números, mas foi feita uma avaliação de 4 programas da FAPESP. Programa PIP, programa PIT, programa Jovem Pesquisador. PIP é de pequenas empresas, o PIT é de grandes empresas, em parceria com a universidade. Jovens Pesquisadores é o programa de enraizamento de jovens doutores em centros emergentes. E Políticas Públicas é um programa de cooperação entre a universidade e organismos públicos para implementar políticas públicas na área de saúde, educação, etc. Bom, eu vou me referir aqui apenas ao programa PIP. No programa PIP, cuja avaliação foi feita recentemente, eu não vou torturar vocês com os números, a avaliação é muito positiva, surpreendentemente positiva, né? Por que eu digo surpreendentemente positiva? Porque para um gestor como eu sou, eu gasto 90% do tempo, paralelo para ficar mais fácil, o professor gasta 99% do seu tempo com chatices dos alunos, digamos, deficientes, que atrasam a prova, que beberam demais, que não vêm fazer a prova, que querem outra data, etc, etc, etc. Então, 5% dos alunos provocam 99% das chatices. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, o gestor do programa de inovação da FAPESP, que eu sou, ele gasta a maior parte do seu tempo resolvendo chatices. E eu acabo não vendo as coisas muito interessantes que o programa gera. O programa de avaliação que foi feito, uma avaliação científica, cuidadosa, criteriosa, feita por universitários, mostrou para a gente resultados espetaculares. Muito além do que a gente esperava. Estamos satisfeitos? Claro que não. São algumas poucas centenas de empresas. A maior parte dessas empresas teve um sucesso razoável nos seus produtos, nos seus processos, nas suas inovações de caráter tecnológico, mas não foi suficiente para criar empresas com uma capacidade permanente, vigorosa de desenvolvimento de inovações sucessivamente, uma depois da outra. Há várias explicações para isso. Vejam bem que eu estou caracterizando o programa como bem-sucedido, mas estou, talvez de forma que alguns considerarão excessivamente crítica, mas eu acho que é minha obrigação. Aqui eu estou como um universitário que está refletindo sobre a realidade de um programa, de uma entidade oficial que é, digamos, financiada com o recurso de todos nós que estamos aqui nesta sala e dos 40 milhões de paulistas que pagam o ICMS. Então, é com esse espírito que eu estou avaliando.
apesar do programa ser bem sucedido, os resultados são muito aquém do que poderia. E é por isso que eu coloco a seguinte indagação. Isso se deve ao programa ou isso se deve a razões externas ao programa, intrínsecas, que nós não podemos, de forma alguma, resolver? Eu já passei por várias instituições, eu disse no começo isso, e a reflexão é a reflexão dos limites institucionais de cada um dos organismos brasileiros. O Mauro Catarino cuida do NPI, eu cuido da FAPESP, o La Rúbia cuida do SEBRAE, e a última vez, apesar de nós termos o mesmo paciente, mas cada um lhe dá a droga num horário que acha que é o correto, a partir de uma prescrição que saiu do nosso próprio julgamento, sem nenhuma conversa com o outro especialista. Então, o cardiologista ali não conversou com o fisioterapeuta que está aqui. E nenhum de nós dois conversou com a enfermeira que está sentada ali. E o paciente fica recebendo doses de um remédio que, naquele momento, nós avaliamos como pertinente, mas que não tem nenhuma integração com um diagnóstico articulado. Então, por que eu sou... Eu estou dizendo eu, porque eu não quero dizer que vocês são, não. Vocês devem ser todas pessoas muito bem-sucedidas. Eu sou um colecionador de fracassos. Por quê? Porque as instituições em que eu trabalhei têm programas magníficos, nascidos da sua cabeça, na suposição de que os demais farão sua parte e, apesar de sermos setor público, Estado, portanto, num certo sentido, sermos o complemento do mercado, nós consideramos que, por obra e graça da mão invisível do setor público, não do mercado, porque nós somos o Estado, nós vamos articular os pedaços num automatismo em que nem o mais tresloucado liberal acreditaria. Então, eu acredito que o que eu faço do meu lado vai conjuminar perfeitamente com aquilo que o La Rúbia faz, com aquilo que o Mauro Catarino faz, só para individualizar 3 instituições que fazem parte do processo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o Estado brasileiro tem organismos, instrumentos e recursos mais do que suficientes. E falta apenas o software deste bicho. O software deste bicho é a inteligência articuladora. São os mecanismos que não podem ser os automatismos que não existem. São os mecanismos de articulação disso, de coordenação disso, deliberada. Quer dizer, por vontade de alguém, por iniciativa de vários alguéns, que se metem de acordo sobre o fato de que precisamos, você faz esse pedaço, eu faço aquele, mas não podemos simplesmente esperar que o paciente descubra que já tomou aspirina, agora precisa da massagem. Alguém tem que dizer para ele que precisa da massagem, porque a aspirina combina com massagem. Ele não descobre isso sozinho. Então, quando a gente comenta, quando a gente critica que durante 25 anos, durante 30 anos, nós desmontamos o aparato estatal de intervenção, nós não o desmontamos efetivamente porque as instituições continuam aí. O BNDES nasceu em 1952 e continua existindo, ou não? A FINEP não nasceu em 1967? Continua aí. A FAPESP, 62, continua aí, com mais recursos do que tinha. O SEBRAE, com várias mudanças institucionais, existe há décadas.
Não houve desmontagem de nenhuma das instituições, mas houve desmontagem da capacidade destas instituições a articuladamente promoverem políticas que sejam efetivas e consistentes. Então, o desafio que nós temos não é de ficar inventando mais nada. Estou radicalizando um pouco, né? Meu estilo, né? Eu também gosto muito de inventar. Não tanto quanto o chefe do Mauro, presidente do INPI, que esse é especialista, campeão mundial de invenção de novas iniciativas. Mas, estou mentindo? Então, eu estou dizendo que muito mais importante do que criar novas iniciativas é articular as iniciativas que existem num arcabouço capaz de produzir resultados que sejam sustentáveis. A intervenção tópica de cada um dos organismos da política, vou chamar assim, de desenvolvimento brasileira, a intervenção tópica, ela é no máximo um paliativo, no máximo. Evita a morte do paciente ou lhe dá uma sobrevida um pouquinho melhor. Mas, paralelo, né? Mas não é uma política capaz de produzir campeões. Não turbina, não alavanca, não estrutura suficientemente as empresas, as regiões, os setores, as cadeias, os clusters, não os estrutura suficientemente para que eles possam ter uma vida competitiva, porque o mundo é bravo mesmo, nós já sabemos disso, para que eles possam ter uma vida competitiva, saudável, crescentemente independente dos poderes públicos, por que não? Ou nós vamos ficar fabricando eternamente bengalas? Eu prefiro fabricar vitaminas. Me parece muito mais razoável do que bengalas. Não estou falando de política social. Não estou falando de política social, estamos falando de política de desenvolvimento. Política de desenvolvimento não deve ser uma política de bengalas. Deve ser uma política de turbinar capacidades e de dotar os indivíduos portadores dessas capacidades de uma vida autônoma, crescentemente próspera para si, para o seu entorno, para a sua região, para os seus trabalhadores, para os seus acionistas, etc, etc, etc. Então, a mensagem principal que eu queria destacar nesta argumentação é que nós, que tanto criticamos o desmonte do Estado, ainda não conseguimos propor o reordenamento das políticas. O reordenamento das políticas passa, como bem sabe qualquer um que lida com articulações de instâncias decisórias do tipo prefeituras, câmaras, secretarias estaduais, municipais, entidades patronais, de trabalhadores, setoriais, etc. Qualquer um que lida com essa dimensão sabe que as pretensões protagonistas de cada um dos atores são o principal obstáculo ao protagonismo do desenvolvimento, que deveria ser nosso objetivo principal. E que, na maior parte das vezes, os atores com pretensões protagonistas destroem o protagonismo do desenvolvimento. E este é, a meu juízo, uma crítica que nós podemos fazer a todas as instituições, sejam elas da era neoliberal ou da era desenvolvimentista, com a diferença de que os neoliberais não acreditam mesmo no desenvolvimento promovido pela mão do Estado, então eles não têm que ter compromisso com a coordenação. Portanto, a crítica dirigida a eles é irrelevante. Neste caso, a única crítica que conta é aquela que eu dirijo a nós mesmos, que acreditamos
na mão estruturante do Estado e das políticas públicas e continuamos a conspirar contra uma verdadeira política de desenvolvimento. Eu não sei se fez muito sentido o que eu tentei transmitir para vocês. Eu não estava hoje particularmente bem, por razões que vocês não têm culpa, né? Mas eu queria ver se avançávamos um pouco mais no debate, porque sempre que nós fazemos apresentações institucionais, a pergunta que me fica é: bom, mas se tudo vai indo tão bem, por que vai tão mal? Não é verdade? Pensa, Mauro Catarino, já pensou? Concurso público para contratar 300 pessoas. Plano de carreira. Mas a fila para dar patente continua de 7 anos. Passou para 6,5 já? Bom, quer dizer o seguinte: cada um de nós pode apresentar sobre suas instituições resultados extremamente positivos, mas o resultado final do desenvolvimento brasileiro continua muito deficiente e nenhum de nós pode estar satisfeito com ele. Portanto, se a mensagem principal, a razão, a explicação principal não está em cada uma das instituições, só pode estar na articulação entre essas instituições. Então, o desafio do desenvolvimento brasileiro, para todos nós que acreditamos na mão do Estado e do desenvolvimento, deve ser o de promover articulações que efetivamente sejam capazes de produzir resultados e não apenas intenções, e não apenas, digamos, a legitimação mediática, pública, mas não real, das instituições que, uma vez ou outra, representamos como servidores públicos, eventualmente bem intencionados, mas nem por isso mais bem-sucedidos. Obrigado. Só trazer um dado. Professor, na realidade, o gráfico, ele não... me perdoe se eu me expressei mal. Não é que as empresas não inovadoras as inovadoras tiveram 52% de aumento de volume de produção, enquanto as não inovadoras só tiveram 27%. A informação correta é o seguinte: das empresas que se declararam não inovadoras, que eram os 47%, ou seja, não sei o número exato da amostra, 200 empresas, X empresas, apenas 27% delas declararam que tiveram aumento de produção. Enquanto as empresas inovadoras, aquelas que se declararam inovadoras, 52% dessas empresas que se declararam inovadoras declararam que tiveram um aumento no volume de produção. A gente não sabe qual foi esse aumento desse volume de produção ou de faturamento, mas e mesmo porque a gente não conferiu isso daí, a declaração do empresário, só para um dado para a gente colocar para discutir. No mais, eu concordo em gênero, número e grau com a sua fala. Acho que a gente precisa ter um problema sério de articulação intrainstitucional. Bom, eu acho que há muita matéria-prima para a gente trabalhar na perspectiva do debate, né? Foi colocado aqui. Mas eu queria fazer apenas 3 observações em relação às colocações aqui, em particular, logicamente, a última, com o tom sempre característico do professor João Furtado, né? Que é do tom polêmico e da perspectiva de provocar uma reflexão crítica, né? Então, a primeira observação em relação a isso, que nos induz a retomar uma discussão que a gente estava tendo agora na hora do almoço, com o professor Bacic e com os colegas, do próprio papel da universidade na sociedade, né? Nós, enquanto profissionais da universidade, quero dizer que eu não trabalhei em outras entidades do setor público, como FINEP, FAPESP, nem BNDES, no setor privado, no setor público só trabalhei na universidade. Então, eu acho que esse ano são 20 anos de Escola Politécnica, 25 anos de Universidade de São Paulo, trabalhei 5 anos antes na Escola de Engenharia de São Carlos. Também o que eu posso perceber, pode ser uma
uma observação muito pessoal e enviesada, mas é que a universidade sempre é cobrada, e nós, como profissionais da universidade, cobrado no sentido de gerar conhecimento e transmitir conhecimento nas atividades de extensão. Mas esse desafio de gerar conhecimento, hoje e cada vez mais, parece que a tendência é essa, a última informação que eu recebi do nosso coordenador do programa de pós-graduação, ele é medido única e exclusivamente em termos de publicação de papers níveis A internacional. Está mudando, inclusive, o critério da CAPES, né, da Qualis, e, portanto, restringindo ainda mais. Quer dizer, quem não publicar no nível internacional não é considerado um professor decente, não é um docente decente. Portanto, além da publicação em periódico nível A internacional, qualquer outra atividade que se realize na universidade, pouco importa, ou quase nada importa. Até mesmo esse tipo de atividade aqui, né? Talvez nada importe. Posso preencher lá os relatórios, colocar no Lattes, que ninguém vai olhar. Isso um pouco provocado pelo tom aqui do professor João Furtado, e também nessa mesma linha o pensamento de que, além de gerar e difundir conhecimento, né, numa escola como essa, uma escola de engenharia, portanto, na linha tecnológica, eu penso, e sempre pensei, que a universidade deveria desenvolver outras atividades e que uma das funções primordiais seria também provocar no nosso aluno fundamentalmente o espírito crítico, porque se ele desenvolve essa aptidão, a habilidade de absorver conhecimento fica mais fácil, eu diria que fica mais enriquecida, né? Então, para dizer que essa colocação na perspectiva de uma reflexão crítica e de autocrítica em relação às instituições e em relação à falta de uma integração, de um projeto diferente, né, do papel do Estado em relação à questão da inovação, eu acho que foi muito bem colocado pelo professor João Furtado. Mas dizer também que eu descobri, além de reforçar essa visão, de que eu acho que sim, independentemente dos critérios sobre quais somos submetidos, do ponto de vista de avaliação do nosso desempenho enquanto docente de uma universidade pública como essa, que é a questão do espírito crítico, né, desenvolver o espírito crítico, eu também gostaria de dizer que eu descobri algo que passa a ser mais um elemento que eu vou utilizar na primeira aula de Introdução à Economia, que eu descobri que aquela figura de linguagem que o Adam Smith colocou na sua obra, na Riqueza das Nações, da mão invisível, era a mão invisível direita, era a mão direita. Tem agora uma outra mão, que é a mão esquerda, a mão invisível esquerda. Muito bem. Isso é algo para a gente depois pensar. E dizer também que, depois, acho que alguém que foi citado várias vezes aqui, né, Mauro, vai ter que se defender, tá bom? Hoje dá bater. Bom, mas eu acho que, antes do intervalo, o Laruba está me dizendo que tem compromisso, né? Então, eu acho que, se vocês concordarem, antes do café, eu acho que há tempo para uma ou duas perguntas objetivas, depois a gente deixa um debate mais aprofundado e com mais elementos, mais tempo para a segunda parte. Pois não. Seu nome, por favor, quer se identificar? Tem o microfone, por favor, filho. Boa tarde, Cláudio Tervides, da Agência USP de Inovação, ex-Sebrae. Nessa pesquisa que foi feita, da empresa que se diz que inovou, quer dizer, que fez investimento em inovação, vocês têm o item no qual ele fez a inovação? Porque se você pegar os índices nacionais de ciência e tecnologia, sempre a maior parte, por exemplo, do investimento é novos equipamentos. Pelo volume de recurso colocado, tá, eu estou aqui sonhando, dizendo, pô, no máximo o cara comprou um pacote Office XP e colocou isso como investimento em inovação. E um pedacinho para o João também. Quer dizer, nessa pesquisa você viu que efetivamente a empresa gasta mais para colocar o produto no mercado. Por que não um PIP 3 efetivamente com aporte de recurso? É óbvio que a gente está falando, a pesquisa foi bastante ampla, né? Não procuramos
focar a inovação tecnológica, a gente deixou a inovação bem ampla, e tem coisas mesmo. Compra o carro a álcool foi considerado não sei se era novo ou se era usado, mas o carro a álcool foi considerado uma inovação pela pequena empresa. Mas tem coisas como adotar um novo turno de trabalho para atingir um novo mercado. São coisas pequenas, simples, que para a maioria das empresas pode não significar muita coisa, mas para uma pequena empresa que está numa determinada concorrência, o fato dela ter um turno a mais, que fica aberto até mais tarde, ela consegue atingir mais um outro nível de cliente, é uma baita de uma inovação para essa empresa. Então, quer dizer, por isso que os valores são tão baixos, né? Quer dizer, tem coisa, pacote Office, se bem que o pacote Office custa mais do que R$2.000, né? Mas tem coisas simples, mudança de processo, reposicionamento de processos, o reajuste, coisas, treinamento de funcionário, coisas desse tipo. Nós achamos justamente que a maior parte das empresas que é bem sucedida no programa PIP são aquelas empresas que já são empresas antes de irem ao PIP. Quer dizer, elas já têm todos aqueles ativos complementares ao desenvolvimento tecnológico. Às vezes tem uma fábrica, tem um diretor comercial, tem clientes. O programa PIP ele não foi feito apenas para empresas emergentes. Ele foi feito para pequenas empresas, quaisquer que sejam. Não precisam ser empresas de base tecnológica, precisam ser empresas que queiram desenvolver tecnologia, qualquer que seja. Mesmo que a tecnologia seja a melhoria da qualidade da matéria-prima cerâmica, da argila com que eu trabalho para fazer telha. Não tem o menor problema. É um programa de desenvolvimento tecnológico, não é um programa de inovação. O Estatuto da FAPESP lhe dá 998 liberalidades e 2 restrições. Restrição número 1, Estado de São Paulo. Além dos 248 mil quilômetros quadrados, a gente não pode gastar dinheiro. O contribuinte de São Paulo nos pede isso. Segundo, é 1% do orçamento. É apenas para ciência e tecnologia. Não é para fazer hospital. É para fazer a inteligência do hospital. Não é para fazer estrada, é para fazer a inteligência da estrada. A gente acredita que para as empresas emergentes de base tecnológica precisa da fase 3. Por isso, sempre que a gente pode, sempre que a gente encontra parceiros com disponibilidade financeira, a gente busca dinheiro. Temos no momento 45 milhões da FINEP para fazer a fase 3. Vamos fazer uma fase 3, com dinheiro de parceiros. Nós não podemos, estatutariamente, gastar dinheiro com fase 3 para as pessoas. Desculpa, eu estava usando uma linguagem cifrada, peço desculpa. O PIP se baseia inteiramente no programa americano chamado SBIR, que consagrou a seguinte metodologia: fase 1, fase 2, fase 3. Qual é a fase 1? Colocar um conceito de pé. Funciona ou não funciona? A ideia faz sentido ou não faz sentido? Fase 1. No momento, R$125 mil para 6 meses de trabalho para colocar de pé uma ideia. Fase 2, o desenvolvimento experimental e protótipo, enfim, não importa, demonstrar que aquele desenvolvimento chega a algum lugar, tem R$500 mil por 2 anos de trabalho. Fase 3. Levar a inovação ao mercado. Contratar uma equipe de vendedores. Lamento, está escrito no Estatuto, a gente pode mudar a Constituição Paulista, mas não é prudente. Nesse caso, a gente pode gastar o dinheiro, os R$600 milhões da FAPESP, 1% do ICMS de São Paulo, em outras atividades. Só lembrando que, se tirarmos essa proteção, é possível que 1/4 do hospital leve tudo. Então, do jeito que está, a gente tem esta fragilidade, mas a gente está tentando lidar com ela no sentido da integração, no sentido de ajudar as empresas a fazerem a próxima etapa
com dinheiro de parceiros, não com o nosso próprio dinheiro, porque é vedado. Bom, eu acho que há tempo para mais uma pergunta de forma objetiva e esperando uma resposta da mesma direção. Professor Joel. André Joel, Universidade do Quebec. Sempre com relação à segunda palestra do representante do SEBRAE, me desculpe, o início da sua palestra tinha dúvidas. Quando eu li que tinha 53% das PMEs que são inovadoras, eu me disse, é bobagem, não é possível. E o senhor me convenceu, porque o senhor destacou uma lista de inovações, diferentes tipos de inovações. E somente 14% dessas PMEs têm inovações com relação a novos produtos ou novos processos. Acredito, com relação às PMEs no mundo inteiro, no mundo ocidental, no mundo que eu conheço, isso pode ser verdade. Se eu tinha dúvidas, é porque é fácil, por parte dos donos de empresas, de dizer, sim, somos uma PME inovadora, quando fazemos uma pesquisa no telefone. Amanhã da tarde, vou utilizar uma estatística que um colega francês utilizou a partir de uma pesquisa. Segundo essa pesquisa, mais de 60 PMEs na França são inovadoras. E segundo esse autor, é impossível. Quando conhecemos a literatura acadêmica com relação às PMEs. Tem exemplo quebequense. Eu telecarguei sexta passada um documento. Eu li somente o sumário porque é um documento importante, de 100 páginas. Segundo esse sumário, com relação a novos produtos e novos processos, mais de 68 empresas, pequenas e grandes no Quebec, são inovadoras. Não acredito nisso. Quando vou ler o documento inteiro, porque acho que não é possível. Sabemos, a partir da minha própria experiência, quando pesquisamos no telefone, não podemos saber a verdade. A fim de saber se uma PME é inovadora, temos que visitar a empresa, temos que olhar os novos produtos, os vários tipos de inovações. E, felizmente, o senhor apresentou esse tipo de inovações. E, claro, amanhã à tarde vou falar a respeito. E gostei da sua apresentação. Tem algum comentário? Não, eu só queria destacar que a pesquisa foi feita pessoalmente, foi visitando as empresas, visitamos as 450 empresas, e o pesquisador ele foi munido de dados para poder fazer essa análise, e nós adotamos um critério bastante amplo de inovação. A gente considerou inovação qualquer novidade que introduzida no processo trouxesse algum resultado. Então, aí por isso que a gente tem esse número que realmente está fora da estatística internacional. Mas aí, por que a gente fez essa abordagem desse tipo? Porque o SEBRAE São Paulo ele tem uma preocupação, a gente vem avaliando durante muito tempo que as empresas no Brasil elas têm um ciclo de vida muito curto. As empresas no Brasil, 29% das empresas que abrem num ano, elas não completam um ano de vida. Então, nós estamos procurando descobrir o que levam as empresas que conseguem passar desse período chegar nesse volume. Então, essas empresas elas foram escolhidas, as empresas que superaram esse trauma que a gente chama da mortalidade empresarial. Então, a gente quer descobrir o porquê que essas empresas efetivamente sobrevivem.
Então, procuramos ampliar, usar esse conceito mais amplo possível de inovação, para que isso possa nos permitir desenvolver novas ferramentas para ajudar essas empresas a terem mais sucesso, mais competitividade. Ok? Bom, eu sei que acho que há mais pessoas interessadas em debater o tema. Eu acho que tem mais lenha na fogueira para ser jogada aí no segundo tempo, mas eu proponho que a gente faça uma parada para um café, para uma convivência, troca de informações, até para quem quiser encontrar pessoas. Eu faz tempo que não vejo a Flávia, a Luciana e a Suzana lá atrás. Se conversar um pouquinho. Então, uma paradinha, uns 15 minutos. Obrigado. Obrigado. Eu vou deixar o meu cartão, por favor.